Muita gente pode ser prejudicada com essa decisão do Alexandre de Moraes contra o X, antigo Twitter. E eu não preciso ficar lembrando você aqui que o X, assim como o Instagram, Facebook, o TikTok, por exemplo, são grandes motores e geradores de tração na economia. Então, este bloqueio não vai prejudicar só os negócios do X no Brasil, mas vai prejudicar também negócios de muitas empresas aqui no próprio Brasil. E por trás destes negócios empresariais, nós temos colaboradores, funcionários, agregados e que eles têm família e, naturalmente, contas a pagar. É claro que, assim como eu, com certeza você, ao entrar nas suas redes sociais hoje, tipo o Instagram, deve ter sido bombardeado com notícias dessa aqui, ó. O site do X começa a ser oficialmente derrubado em todo o Brasil. Se parasse por aí, até que tá razoável, mas tem um problema. Eu vi uma outra notícia aqui, que eu acho que tá nesse mesmo Instagram, aonde o ditador Alexandre de Moraes é pressionado por ministros do STF e suspende ordem que proibia o uso de VPN. Nessa decisão, ele afirmou que todo mundo que utilizasse VPN para acessar suas contas no Twitter iriam receber uma multa diária de R$50 mil. E aí é onde começa a ficar estranho, porque olha só, o VPN, ele é uma tecnologia que você pode utilizar a partir dos seus dispositivos e ele vai fazer o teu trânsito de informações na internet conforme o servidor remoto que você configurar nessa VPN. Então eu posso aqui no Brasil configurar um servidor de acesso web lá nos Estados Unidos e consumir conteúdos como os americanos consomem, por exemplo. E aí uma decisão desse tipo tange aquela questão, se eu estou emulando para os acessos na internet um servidor externo e consumindo conteúdo lá fora, o que o Brasil teria a ver com isso? Tudo bem, eu estou no Brasil, mas não estou consumindo mais conteúdo no Brasil. E nesse caso, ao meu ver, parece que estamos tendo nossos direitos cerceados. De volta ao cerne do assunto, VPN também é uma aplicação. Então estamos falando de aplicação de novo. Claro que uma VPN provavelmente não foi desenvolvida em no-code, mas estamos falando de uma aplicação que teve projeto e desenvolvimento. Mas, o assunto aqui é o X-Twitter. O X é essa aplicação, no caso, que está centralizada nesse assunto todo. É uma aplicação que teve projeto também e foi desenvolvida. E além de desenvolvida, muito escalada a nível mundial. E sendo escalada mundialmente, em cada país onde ela tem os seus serviços veiculados ou onde ela tem os seus serviços acessados, utilizados, ela tem que se adequar à legislação daquele país. Então, a partir desse embate que está acontecendo entre o X e o Alexandre de Moraes, o que nós podemos tirar de lição em torno do desenvolvimento de aplicativos, sejam eles no-code ou não? Se você não me conhece, eu sou o Thiago do canal Digital e aqui a gente fala sobre isso, sobre desenvolvimento com foco no no-code, mas no fim é sobre desenvolvimento. E apesar dessas ferramentas terem chegado por aí e facilitado o desenvolvimento de novas aplicações, elas são apenas uma ferramenta para renderizar aquele projeto da aplicação através do desenvolvimento. E aí a gente volta novamente ao conceito disso, porque o desenvolvimento começa muito antes da ferramenta. Desenvolver aplicações simples ou complexas utilizando ferramentas como o Bubble ou o Web é simples, fácil e rápido. Ou seja, a ferramenta é muito acessível, mas o projeto da aplicação e o desenvolvimento em si, com todas as suas etapas, às vezes pode não ser tão simples. Se falarmos então de desenvolvimento, vamos trazer o projeto para dentro disso. Dentro do desenvolvimento de uma aplicação como um todo, tudo começa na ideia ou no problema que você vai resolver. Muitas vezes você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber se tem coerência aquilo que você quer desenvolver ou projetar. Logo em seguida, você vai mapear todas as necessidades, requisitos e regras de negócio para o seu projeto de aplicação. Então vai entender todo o relacionamento que você terá com outras plataformas. E aqui a gente chega num assunto muito importante, que muita gente esquece. Se a sua aplicação tem trânsito de dados e dados restritos, como dados pessoais, dados financeiros, entre outros, em solo nacional, você tem que conhecer e obedecer à legislação brasileira. E aí nós temos duas peças jurídicas que são leis e bem famosas, que é a LGPD
e a GPDR, que normatizam como essas coisas devem acontecer. E o que mais me assusta é a quantidade de aplicações desenvolvidas principalmente com frameworks no-code que não tem previsão nenhuma na LGPD nem na GPDR. Ao menos elas têm um aceite de termos e condições de uso do dado ou das suas informações que você está inserindo lá. E aí isso me faz perguntar, estão assumindo mesmo todo esse risco? Porque o vazamento de dados particulares é algo que gera bastante ônus, ainda mais se cair na caneta do Alexandre de Moraes. E aí, se a aplicação não teve essa previsão, será que o contrato de desenvolvimento ou a relação de desenvolvimento para com os desenvolvedores e clientes, ela também teve o isolamento da corresponsabilidade? Porque eu não sei se você sabe, mas é importante você saber. Se qualquer aplicação que você desenvolveu teve algum problema com o vazamento de dados ou até incidiu em crimes, enfim, e no seu contrato de prestação de serviço você não qualificou a sua não corresponsabilidade, você vai responder junto com o cliente. Primeira lição, então, desse caso Alexandre de Moraes versus X, Twitter. A importância da conformidade legal. A conformidade com as leis locais é crucial e fundamental para qualquer tecnologia. E isso independentemente do seu tamanho ou escopo. Então, mesmo que seja o tal do MVPzinho, construir a minha aplicação em 30 dias, ela tá aí escalando e já tem uns 500 usuários. Se não tiver conformidade legal, você está em risco. E vou aqui contar uma história. Pense que o Joãozinho era um desenvolvedor no-code. E aí o Pedro era dono de um restaurante e pediu pro Joãozinho criar uma aplicação de frente de caixa. Na legislação brasileira, não só na proteção de dados, nós temos também toda a legislação fiscal. E aqui no Brasil, os sistemas fiscais têm que passar por uma homologação. Nessa homologação, um dos principais pontos verificados é se o sistema tem algum recurso que permite a realização de vendas ali na frente do caixa sem que seja acionado o dispositivo da nota fiscal digital, por exemplo. Dispositivo esse que comunica a Receita Federal sobre todas as vendas de um estabelecimento. Ocorre que o Pedro pede pro Joãozinho que ele crie um botãozinho lá de venda 2 para caixa 2, aonde ele consiga registrar vendas no sistema sem passar por esse dispositivo. E neste caso, você é o Joãozinho. Vai lá e cria esse botãozinho. Se no momento dessa solicitação você não fizer nada, não alertar o seu cliente, ou sequer registrar que aquilo que ele solicitou não é legal e que você vai fazer por uma imposição contratual, quando der problema, meu amigo, você vai estar enredado. E imagina quão exponencial pode ser isso se o teu sistema de frente de caixa for um SaaS. E fica óbvio que diante de uma solicitação dessa, é melhor você recuar, porque tem decisões de juízes aí que você pode consultar lá no Jus Brasil, que entendem que mesmo documentada essa imposição contratual, o brasileiro tem que ter conhecimento das leis, e você, conhecendo a lei, sabe que ninguém pode sonegar imposto. Coitado do Joãozinho, até porque o Pedro, depois disso tudo, sumiu. Segunda lição que tiramos aqui, então, desse caso Alexandre de Moraes versus X, Twitter. Proteção de dados e privacidade. E a lição tange ao fato de que a proteção de dados dos usuários é um tema crítico, com penalidades severas para as violações. E aqui no Brasil, o governo está cada vez mais atento em como essas aplicações e empresas de tecnologia estão lidando com os dados dos seus usuários. E podemos levar esse assunto então para aplicações desenvolvidas em no-code e o assunto fica um pouco mais confortável, porque se pensarmos em frameworks de desenvolvimento tipo Bubble, nós temos um lastro de segurança no maior cloud para aplicações do mundo, que é a Amazon, que detém diversos certificados nesse sentido. Mas não para só na infraestrutura. Se no desenvolvimento do aplicativo você cometer erros e em alguma tela ou sistemática de login os dados forem vazados, não haverá desculpas. Então passa a ser essencial um cuidado extra, um olhar muito detalhado para essas questões de privacidade dos dados do usuário. A terceira e última lição que a gente vai tirar desse caso X versus Alexandre de Moraes é a própria atitude do ministro, ou a decisão do mesmo. Na verdade, o prazo e a urgência exigida na decisão dele. Estamos falando em agilidade nas respostas a desafios legais. E fica óbvio que toda equipe da aplicação e a própria aplicação tem que deter a capacidade de responder rapidamente
rapidamente as exigências legais. O caso com o X, onde foi dado 24 horas para que eles apresentassem um representante legal, não tem muito a ver com o desenvolvimento. Mas se a decisão, a solicitação fosse no que tange a inspeção de dados e prestação de relatórios quanto a vazamento de dados, aí a equipe de desenvolvimento estaria diretamente envolvida nisso. E aí, o que achou desse conteúdo? Queria finalizar aqui dizendo que a parte de desenvolvimento ali no framework do Bubble e Web ou outra ferramenta no code realmente é algo muito simples, fácil e rápido. Mas podemos ver através desse vídeo que não é bem assim. Existem vários detalhes que estão na fase de projeto ou desenvolvimento do projeto, antes mesmo de chegar no Bubble, que exigem conhecimento em diversas áreas. E se o seu objetivo é se transformar em um desenvolvedor no-code extremamente qualificado, é claro que você tem que seguir aqui meu canal. É isso, até o próximo vídeo.